A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 17. Acompanhe conosco aí, Mateus capítulo 17, versículo de número 19 e 20. Mateus capítulo 17, o versículo 19 e 20. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que o mundo está passando por essa situação complicada, mas eu creio que a igreja do Senhor, ela irá romper para a glória de Deus, ela está rompendo para a glória de Deus, ela está marchando e vai vencer para a glória de Deus. Mateus 17, verso 19 e 20, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhes disse: Por causa da vossa falta de fé. Note que eram pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas que tinham certa intimidade com Jesus, eram discípulos de Jesus, e agora eles estão diante de uma situação em que não conseguem expulsar um demônio de um rapaz que o fazia cair no fogo e cair na água. E eles perguntam a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus fala: olha, por causa da vossa falta de fé. É interessante, às vezes acontece conosco, nós temos anos de caminhada com Cristo e às vezes existem situações em nossas vidas em que nos falta fé para que nós possamos romper em certas áreas. Então Jesus ele fala para discípulos, não é para pessoas de fora do contexto cristão, são para discípulos. Vocês estão nessa situação, não conseguiram resolver essa situação por causa da vossa falta de fé. Interessante que certa vez Pedro ele vai andar sobre as águas e pede: Senhor, eu quero ir ter contigo. Aí quando ele está no meio do caminho, ele começa bem, mas ele começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para os ventos. Aí Jesus fala: homem de pouca fé. Então note também, mais uma vez, ali alguém não conseguindo alcançar o objetivo por causa da fé. No caso de Pedro, ali em particular, Jesus falou: homem de pouca fé. Agora, no caso dos discípulos aqui, Jesus fala abertamente: vocês não conseguem expulsar por causa da vossa falta de fé. Pedro ainda naquele momento tinha pouca fé. Aqui Jesus está falando: a vossa falta fé. Aí Jesus continua: porque em verdade eu vos digo, que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus fala: olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, esse monte vocês diriam para ele: olha, passa para lá, e ele iria, e nada ia ser difícil para vocês. Jesus ele usa esse termo, o grão de mostarda, essa pequena semente. Note que Jesus não fala como se tivesse uma fé pequena, como um grão de mostarda. Ele fala: se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda. E Mateus capítulo 13, se você voltar um pouquinho aqui na sua Bíblia, você vai ver o seguinte: Mateus capítulo 13, acompanha aí, versículo de número 31 e 32 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior que todas as hortaliças, e se faz árvore de tal modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Diante desse texto, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: a fé em desenvolvimento. Porque Jesus, depois de falar aquelas palavras para os discípulos: se você tiver fé como um grão de mostarda, ele queria dizer justamente isso aqui, que a mostarda ela tem a menor semente de todas, mas quando ela cresce, ela vira a maior das hortaliças. Então assim também a nossa fé, ela pode, talvez, ela pode ser pequena, mas ela não pode permanecer pequena, ela tem que se desenvolver, ela tem que ser exercitada.
ao ponto em que as aves do céu venham e façam ninho ali naquelas hortaliças. Trazendo para nós aqui, trocando em miúdos, pessoas vêm, né, se aproximam de nós, encontram sombra, encontram abrigo, através da fé que elas veem em nós, né? Essa fé que nos faz dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de consolo, dar uma palavra de conforto para aquelas pessoas que se aproximam de nós. As pessoas têm que ter prazer de estar perto de nós. As pessoas têm que achar sombra perto de nós. Têm que achar uma palavra amiga, uma palavra que vem de Deus, uma palavra temperada, que venham trazer sentido, venham trazer gosto para a vida delas. Muitas pessoas andam desgostosas da vida, andam sem direção, sem saber o que fazer. E ao se aproximar da gente, essas pessoas têm que ver algo de Deus em nossas vidas. E através dessa fé que opera em nós, através de Jesus Cristo, essas pessoas vão encontrar abrigo também para a vida delas. Amém? Então, essa fé, esse grão de mostarda, na verdade, ela é menor da semente. Mas ela cresce, ela vira árvore, e as aves do céu vêm e fazem ninho, né, sobre ela, e ela se torna a maior das hortaliças. Tem um livro Heróis da Fé, quero mostrar para vocês aqui. Heróis da Fé, Orlando Boyer. Aqui na página 130, né, eu separei um trecho aqui, que vai falar de George Miller. George Miller foi um homem que ele... certo dia, passando na rua, viu algumas crianças ali na rua, ali, sem ter o que comer, e convidou essas crianças, né, para ir fazer uma refeição com ele na sua casa. Né? E ali foi passando um dia, 2 dias, ele foi chamando mais crianças, e essas crianças foram se multiplicando. Então, ele criou orfanatos na Inglaterra, orfanatos gigantescos. O interessante é que ele cria em Deus e ele simplesmente orava a Deus e pedia pessoas para trabalhar junto com ele. Então pessoas vinham, se ofereciam, né, para trabalhar, para cuidar das crianças. Deus enviava pessoas para contribuir. E aquele orfanato foi crescendo, de maneira que hoje na Inglaterra ainda as obras de George Miller estão ali. 5 prédios gigantescos, com 1.200 janelas, né, capacidade para 2.000 crianças. Então George Miller deixou um legado que começou pequeno ali na sua casa, né, num convite, simples convite, e se tornou algo gigantesco. Então George Miller é um exemplo de fé, né, tanto que ele está aqui nesse livro Heróis da Fé, e certa vez perguntaram para ele como que o cristão adquire essa grande fé, e ele respondeu assim, aqui na página 130. Se desejamos que nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a prove e por meio do qual ela seja fortalecida. Ou seja, ele, trocando em miúdos, provações virão, né? Mas através dessa provação, a mesma situação que prova a nossa fé é a mesma situação que vai aumentar a nossa fé. Ou seja, essa situação que nós estamos passando vai servir para fortalecer a nossa fé. Não devemos correr de provações, mas devemos enfrentá-las com fé, porque essa mesma provação vai fazer com que a nossa fé ela se fortaleça. É tremendo isso. E ele continua dizendo... para que a nossa fé se fortaleça, é necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação e não procurar a nossa própria libertação. Note que George Miller, em toda a sua obra, ele agia, ele buscava a Deus e agia e esperava que Deus iria trabalhar. E chegava situações em que ele estava ali reunido com 2.000 crianças ali, não tinha nada às vezes para as crianças comerem, e cerca de minutos depois chegavam doações ali e as crianças se alimentavam de maneira em que todas elas ali, nenhuma sentiu necessidade. Então ele realmente deixava que Deus trabalhasse, que Deus trabalhava por ele. Tanto que Deus trabalhava por George Miller, que certa vez na igreja
eles, naquela época, né, de George Miller, tinha aquele costume de alugar cadeiras na igreja. Ele falou, jamais eu vou alugar, eu não quero que na minha mensagem não alugue cadeiras, e eu também não quero salário. Por quê? Porque eu não quero ser impedimento para que o evangelho ele chegue até as pessoas, porque vai ter pessoas menos favorecidas que não vai conseguir alugar cadeiras. Então não quero ser impedimento para que essas pessoas ouçam o evangelho, e não quero, né, o salário vindo dessas situações. Então note que realmente era um homem com o coração entregue à obra de Deus e que confiava totalmente em Deus, né, e que não queria servir, né, de impedimento para que as pessoas se chegassem ali e ouvissem o evangelho, porque ele estava preocupado com o salário dele ou com a manutenção dele. Não, ele realmente confiava em Deus. Isso é tremendo, né? Então, ele dá esses conselhos para nós, né? Deixar Deus trabalhar na hora da provação, confiar em Deus. E ele tem uma frase interessante também, que ele diz assim, em outra frase dele: a incredulidade não dá um passo sem explicação prévia, mas a fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. Desenvolva essa fé em Deus. Confie em Deus, né? Não deixe que essa fé não fique simplesmente pequena, mas que ela venha se tornar grande. Judas verso 20, a Bíblia vai falar: amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas é um livro antes de Apocalipse, que ele tem, se eu não me engano, 25 versículos apenas, e nem aparece capítulo, aparece apenas os versículos. E o versículo 20 vai dizer: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Ou seja, ele fala, olha, desenvolva a vida cristã de vocês sobre a fé de vocês, né? Ou seja, a fé ela é um fundamento, correto? Ela é um fundamento. Então, em cima desse fundamento, que é a fé, você vai desenvolver a sua vida. Você vai desenvolver a sua vida cristã, desenvolvendo essa fé, né? Buscando níveis de fé diferentes, né? Níveis de fé mais altos. E Judas continua: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, né? Então note que a Bíblia vai falar assim em Hebreus capítulo 11: a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza das coisas que não se veem, né? Ou seja, através da fé você vai confiar em Deus e vai trazer aquilo que não existe à existência através da fé. Você vai viver como se aquilo que não aconteceu ainda já estivesse acontecendo. Entendeu? Por quê? Porque a fé nos faz viver nessa dimensão. Então, ali quando os discípulos chegam para expulsar aquele demônio, né, eles precisavam de um nível maior de fé. Jesus falando, olha, essa casta de demônio, Jesus fala para os discípulos que não conseguiram expulsar aqueles demônios, essa casta de demônio não sai senão com oração e jejum. Ou seja, só oração não resolveria o problema, mas com o jejum. Existem situações que precisamos de níveis maiores de fé, né, para que Deus opere através da nossa vida. 1 João, capítulo 5, e versículo 4 vai dizer assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí no mesmo versículo ele vai falar: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, mas existe uma coisa que vence o mundo, que é a fé, né? Então a fé que nos faz vencer todas as tristezas, todas as tribulações, tudo aquilo que passamos de dificuldade no mundo. Então que essa fé possa ser desenvolvida, que você possa exercer essa fé, que nós possamos exercer essa fé juntos, unidos, como igreja, um ajudando o outro em oração, em comunhão, para que essa fé ela venha se fortalecer a cada dia. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando força, nos dando graça, e nos faça entender que a fé ela não pode simplesmente estacionar, né? Ela tem que crescer dentro de nós, pouco a pouco, confiando em Deus, entregando as nossas ansiedades ao Senhor, para que no tempo certo Ele cumpra tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele prometeu em Sua palavra. Que Deus nos abençoe,
né? E que nós possamos passar rompendo em fé durante esses dias de tribulação. Que Deus nos abençoe e a vitória já é certa no nome de Jesus. Fiquem com Deus, exerçam a fé e Deus irá trabalhar de maneira profunda e poderosa. Amém? Fica na paz.